A chegada de Donald Trump à Casa Branca está chegando, né? Na próxima segunda-feira. Mas o mercado financeiro já responde a várias propostas do presidente eleito. O aumento das tarifas e a reforma fiscal, ou seja, a reforma da gestão das contas públicas, mas especialmente da dívida pública americana, pode impulsionar a economia. Mas os especialistas estão alertando para um risco da inflação, da volta da inflação. A reportagem é da Priscila Yasbeck. Foi como se o sol se abrisse sobre Wall Street. All right, Donald Trump's win today having a powerful effect on the stock market. The Dow. A vitória de Donald Trump e suas promessas de redução de impostos e desregulamentação impulsionaram o mercado financeiro. Trump prometeu fazer uma reforma fiscal nos Estados Unidos com medidas que incluem a redução de impostos sobre as empresas para 15%. Segundo o Goldman Sachs, um dos principais bancos de investimentos americanos, a carga tributária menor deve aumentar em cerca de 4% os lucros das empresas do índice S&P 500, que reúne as 500 maiores companhias listadas na Bolsa Americana. Trump também deve flexibilizar regras para setores que vão desde os bancos até as criptomoedas. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, is going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. CEOs e negociadores aqui em Wall Street preveem uma explosão de negócios em 2025, depois que as grandes fusões praticamente evaporaram em 2024 por causa do ambiente regulatório mais severo. Bancos esperam que fusões e aquisições movimentem mais de 4 trilhões de dólares neste ano no mundo, o maior volume em 4 anos, com o impulso das políticas do governo Trump. Essa desregulamentação pode levar a um aumento do crescimento, um aumento da atratividade da economia americana para quem quer fazer negócio. Tá? É claro que tem vários outros aspectos da política econômica do Trump que podem atuar na direção oposta. O corte de impostos diminui a receita do governo, o que pode prejudicar a saúde financeira da maior economia do mundo em um cenário que já não é muito favorável. Os Estados Unidos terminaram o ano fiscal de 2024 no negativo, com um déficit de 1 trilhão e 800 milhões de dólares, o equivalente a 6,4% do PIB. Foi o terceiro maior déficit na história do país, um nível geralmente visto só durante guerras, recessões e na pandemia. Especialistas no orçamento público americano alertam que se Donald Trump colocar seus planos em prática, o endividamento do país pode aumentar em quase 8 trilhões de dólares durante a próxima década. Se a economia mais forte do planeta precisar aumentar os juros para atrair mais investidores e financiar sua dívida, o resto do mundo também será pressionado a subir juros para manter a atratividade de seus mercados. Antigamente se dizia, uma frase famosa, que alguma autoridade americana teria dito: o dólar é a nossa moeda, mas é o seu problema. Então o déficit é dos Estados Unidos, mas ele acaba gerando problemas para o mundo inteiro. Trump ainda promete aumentar as tarifas sobre importação. 10% a 20% para países em geral, 25% para o México e o Canadá e 60% sobre as importações chinesas. O novo presidente dos Estados Unidos chegou a mencionar o Brasil para justificar a proposta. We're going to be treating people very fairly, but the word reciprocal is important. India charges a lot, Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. Economistas avaliam que o protecionismo de Trump vai tornar os produtos importados mais caros e isso vai pressionar a inflação americana. O aumento de preços também pode chegar por outra via. Trump propõe deportar milhões de imigrantes ilegais, o que pode reduzir drasticamente a oferta de mão de obra em setores essenciais. Essa escassez pode elevar os custos dos salários e, consequentemente, dos preços. A combinação de todos esses fatores de pressão sobre a inflação pode criar um conflito com o Federal Reserve, o Banco Central americano. If he carries through on what he said during his campaign, there will be an inflation shock significantly greater than the one the country suffered
in 2021. O que a gente tem visto é a maioria dos analistas independentes acredita numa alta da inflação lá entre 0,5 e 1,5 pontos percentuais por conta do combo, né, de políticas do governo Trump. Apesar de uma desaceleração nos últimos 2 anos, a inflação americana continua acima da meta de 2% estabelecida pelo Fed. O dado de inflação que o Banco Central americano mais observa para tomar suas decisões de juros está em 2,8%. Um dos diretores do Fed comparou os esforços do Banco Central a uma luta de MMA. Now, overall, I feel like an MMA fighter who keeps getting inflation in a chokehold, waiting for it to tap out, yet it keeps slipping out of my grasp at the last minute. But let me assure you that submission is inevitable. Inflation isn't getting out of the octagon. Para ganhar a briga contra a inflação, o Fed pode precisar voltar a subir os juros. Durante a campanha, o republicano sugeriu que, como presidente, ele deveria ter voz nas decisões sobre as taxas. I feel the president should have at least say in there. Yeah, I feel that strongly. I think that in my case, I made a lot of money. I was very successful, and I think I have a better instinct than, in many cases, people that would be on the Federal Reserve or the chairman. Scott Bessent, indicado para a Secretaria do Tesouro, chegou a sugerir que um presidente sombra fosse nomeado para manter o presidente do Fed, Jerome Powell, sob controle. A inflação foi uma das grandes responsáveis pela derrota dos democratas. A economia no governo Biden teve indicadores positivos, como o desemprego perto de 4% e o crescimento do PIB acima de 3%. Já a inflação está abaixo de 3%, mas não está caindo, apenas desacelerando. Os preços estão 20% mais altos agora do que quando Biden assumiu o cargo, fato que os americanos se lembram sempre que vão às compras. Quando até o café tá caro, como este aqui que eu paguei $4, o equivalente a cerca de R$25, e o orçamento só comporta um pequeno apartamento de um dormitório, 2 horas do trabalho, o cidadão se sente excluído do sonho americano. A economia pesou mais pro eleitor do que as pautas identitárias defendidas por Joe Biden e Kamala Harris. Going to the grocery store has gotten to be very embarrassing. You know, I put the items on the grocery belt. And next thing you know, it's $101. I think inflation is devastating for people trying to live on a budget, with food costs going up, with gasoline going up, with all of the costs. It's very, very challenging. As políticas pró-negócios de Donald Trump podem impulsionar as empresas e o crescimento no curto prazo. Mas possíveis efeitos colaterais exigem uma atenção especial do novo governo. No episódio de amanhã, a gente fala sobre as propostas de Donald Trump e seus impactos para a América Latina.